O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, segundo os relatos de Mateus, no capítulo número 10, do verso 1 em diante. Glória a Deus. É um pouquinho extenso o capítulo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler e até onde o senhor der de ler, e caso o senhor fizer saber, a gente para a leitura em algum dos versículos. Mas a grande maioria dos versículos desse capítulo são as falas do Senhor Jesus, então são bem importantes, né? Pelo menos a Bíblia aqui a Bíblia nos orienta assim, dessa forma, né? Que está em letra vermelha. Tudo que tiver em letra vermelha aqui é o Senhor Jesus que está falando. Glória a Deus. Então nós vamos ver o capítulo Evangelho de Jesus Cristo. Vou repetir mais uma vez. Evangelho de Cristo, segundo relatos de Mateus, do capítulo 10. Glória a Deus. E o texto da palavra é: os 12 e a sua missão. Glória a Deus. Lemos com a ajuda e a guia do Espírito Santo. Amém. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o proprietário do seu alimento, digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Glória a Deus. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta
ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não seja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Glória a Deus. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Até aqui, irmãos, louvado seja Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Mais uma vez, irmãos, glória a Deus, está diante de nós a palavra de Deus, glória a Deus, mandada para nós nesta noite, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatos de Mateus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, a tônica dessa palavra, eu já vou direto já ao ponto, porque é assim, irmãos, muitos pensam, e muitas pessoas, né, principalmente as que têm pouco contato com a palavra de Deus, pensam que Jesus veio trazer apenas paz e harmonia neste mundo. Mas não, irmãos. Como nós lemos aqui, o Senhor, no entanto, ele mesmo declarou: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que o Senhor diz, em outras palavras, irmãos, que graças ao Senhor, que a nossa língua portuguesa, ela é bastante rica, né, em sinônimos, em derivados e tudo mais. E o que o Senhor quis dizer assim, não penseis que vim trazer paz, não vim trazer paz, mas a espada. Em outras palavras, o Senhor dizia: olha, eu não vim trazer paz para ninguém, eu vim aqui trazer fogo e dissensão. Inclusive, há algumas Bíblias que têm essa tradução: não penseis que vim trazer a paz, mas vim trazer fogo e dissensão. O que é dissensão? Discórdia. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Criador. Irmãos, e é bem estranho, né? E é interessante a gente pensar nesta fala do Senhor Jesus, nessa narrativa, porque isso vai um pouco contra ao que está escrito no livro de Isaías, se não me engano, no capítulo 6 de Isaías, onde ele é chamado de príncipe da paz. Glória ao nome do Senhor. E quando chega aqui o príncipe da paz em carne e osso, porque ele se fez carne, né, e habitou entre nós, como diz no início dos evangelhos, ele fala dessa forma, glória a Deus, indo um pouco contra no que está escrito em Isaías, né? Capítulo 9, versículo 6, né? Isso parece que contradiz, onde ele é chamado de príncipe da paz, lá no livro de Isaías, no capítulo 9. Mas, na verdade, mostra
profundidade da obra de Cristo. Isso, na verdade, não é nenhuma contradição, é um contraste, mas é uma profundidade no que diz respeito ao plano de salvação. Então, hoje, veremos que a paz de Jesus é com Deus, não simplesmente ausência de conflito no mundo. Então, essa paz que o Senhor Jesus fala que Ele não veio trazer, é que o mundo lá fora, irmãos, e outras pessoas que confundem um pouco aqui a palavra do Senhor, eles esperam paz neste mundo, ou seja, isento de conflitos, né? Isento de injustiça, isento de enfermidade, isento de dificuldade, de desemprego, de falta de dinheiro. Então as pessoas pensam, se eu me achegar a Cristo, eu vou ter paz, eu vou ter uma vida tranquila, em paz, glória ao nome do Senhor. Mas não é essa paz que o Senhor Jesus veio trazer para nós. O Senhor veio trazer fogo e dissensão. O Senhor veio trazer a espada, irmãos. A espada é a palavra do Senhor, como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Ela corta, confronta e divide entre o certo e o errado, a luz e as trevas. Então, irmãos, sempre que o Senhor dá de estar aqui ministrando a palavra, o Senhor dá de dizer assim, que a palavra de Deus, ela vem para nos admoestar, para nos ensinar, para nos discipular, sim, mas a palavra muitas das vezes, na sua grande maioria, quando ela é mandada por Deus, a palavra também vem para nos confrontar. Bendito seja o nome do Senhor. Ela nos confronta, irmãos, bendito seja o Senhor. A mensagem de Cristo, irmãos, exige que nós tomamos uma decisão. Não há meio termo na palavra do Senhor Jesus. Não existe mais ou menos, ou é ou não é. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, no capítulo 10, o Senhor alerta para nós, especialmente no versículo 35, o Senhor alerta que segui-lo pode trazer oposição até dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Nós podemos muitas das vezes arrumar uma confusão, mas isso é por quê, irmão? Porque nós temos que arrumar, é isso que Cristo está falando? Nós temos que arrumar confusão? Claro que não, mas por causa do Evangelho, irmãos, por causa daquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração, por causa da salvação que o Senhor colocou dentro de ti, através do sacrifício na cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos não vão aceitar, outros vão discordar de você, outros vão dizer que você é isso, que você é aquilo outro, não vão gostar de você, vão odiar você, não só dentro da tua casa, mas aonde você frequenta, aonde você trabalha, aonde você passa. Glória ao nome do Criador. Sempre vai ter aquele, irmão, que não vai gostar de você por você ser cristão. Glória ao nome do Senhor. Você vai sentar no lugar e as pessoas vão sair daquele lugar, você vai se chegar perto de alguém e esse alguém vai deixar você sozinho. Glória ao nome do Senhor. Tudo isso, irmãos, porque está escrito aqui em Mateus capítulo 10, versículo 35. Aleluia. O Senhor vem trazer através do seu Evangelho, não é por causa de você, mas é por causa de Cristo, é por causa daquilo que o Senhor colocou dentro de ti. Glória ao nome do Senhor. As pessoas vão te desprezar, as pessoas vão aleluia, te repudiar, não vão dizer, e muitos são sinceros e vão falar para você: não gosto de você, não gosto porque você é crente, não gosto porque você é cristão, porque você fala de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Irmão, seguir a Cristo significa muitas das vezes perder amigos, perder as amizades, relacionamentos e às vezes até privilégios nesta vida, nesse mundo. O discipulado verdadeiro, irmãos, exige uma prioridade absoluta, como lemos aqui no capítulo 10, mas no versículo 37, discipulado verdadeiro, no versículo 37 diz assim, glória a Deus: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso, irmãos, o discipulado, o aprendizado verdadeiro, exige prioridade absoluta, e a prioridade tem que ser dada para o Evangelho, para Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Então quer dizer que eu tenho que ser inimigo de todo mundo? Glória a Deus. Não, irmãos.
No capítulo 5 lá de São Mateus, o Senhor exorta lá no Sermão da Montanha que nós devemos ser misericordiosos, que nós devemos ser, aleluia, pacificadores, que nós devemos ter amor, que nós devemos ter misericórdia daqueles que não conhecem a Cristo, mas por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa de Cristo, nós vamos encontrar, muitas das vezes, como já foi dito, até dentro do nosso lar, a discórdia, aleluia, a dissensão, aleluia, glória ao nome do Criador, a inimizade, tudo isso virá contra nós, por causa do Evangelho, glória ao nome do Senhor, e nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos melhores, irmãos, muito menos do que Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque o Senhor também passou por tudo isso, ele foi desprezado, ele foi maltratado, chamaram ele de endemoniado, chamaram ele de herege, falaram que ele tinha isso, que ele tinha aquilo, que ele era isso, que ele era aquilo outro, irmãos. Quantos o rejeitaram, quantos irmãos viraram as costas para o Senhor Jesus. Certa vez estava pregando em algum lugar e a palavra começou a ser dita e o Senhor começou a dar ensinamentos, aleluia, e muitos começaram a virar as costas e ir embora, e um dos discípulos chegou: Senhor, olha que palavra dura tu tem pregado, olha que está todo mundo indo embora, todo mundo está virando as costas, glória ao nome do Senhor. E o Senhor Jesus olhou para o discípulo e disse: se tu quiseres ir, pode ir também, glória ao nome do Senhor. Mas os benditos dos discípulos estavam ali por causa de Cristo, por causa da palavra, por causa da doutrina, por causa do Evangelho. E aí ele disse para o Senhor: não, Senhor, para onde nós iremos? Nós não iremos para lugar nenhum. Para onde nós iremos se somente tu tem palavra de vida eterna? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, aleluia. Embora haja divisão neste mundo, nós podemos ver o mundo está dividido, aleluia, muitos falam de Jesus Cristo, mas outros creem em Jesus, mas não querem se achegar para o Senhor Jesus. Há muitos que falam que creem em Deus, creem em Jesus Cristo, sabe que Ele morreu na cruz, porque essa história, ela é uma história que, por mais que a pessoa não conheça a Bíblia na sua íntegra, mas ele sabe que existe, aleluia, essa história da morte de Cristo, da crucificação, né? Até porque hoje, nas televisões, há muitos filmes, muitas séries e muitos relatos a respeito da morte de Cristo. Então, a humanidade sabe, aleluia, da morte de Jesus Cristo, muitos têm conhecimento. Então, embora, irmãos, haja divisão neste mundo, a paz de Cristo ela é real. A paz com Deus, porque Cristo veio trazer uma paz com Deus, irmãos. Não é a paz que o mundo está esperando, glória ao nome do Senhor, mas Ele vai trazer, Ele trouxe para nós a paz com Deus, pela justificação, glória ao nome do Senhor, como está escrito no capítulo 5 da carta aos Romanos, que diz assim, irmãos, glória a Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz, irmãos, que o Senhor Jesus trouxe para nós, a paz que inclusive lá no capítulo 14 de João, onde o Senhor Jesus estava ministrando ali os últimos ensinamentos, estava falando com seus discípulos já num ar de despedida, ele dizia: eu estarei indo para o Pai, glória ao nome do Senhor, convém que eu vá, para que eu possa mandar o Espírito, meu Espírito Consolador, se eu não for, ele não pode vir, glória ao nome do Senhor, e esse meu Espírito ensinará-vos de todas as coisas que eu expliquei para vocês, ele fará vocês lembrar de todos os ensinamentos que eu passei para vocês, glória ao nome do Senhor, e eu vos dou a minha paz, o Senhor dizia. Mas que paz é essa? A paz com Deus, glória ao nome do Senhor. Todo aquele que é alcançado pelo Evangelho, todo aquele que é alcançado por Cristo, irmãos, ele recebe a paz com Deus, porque antigamente, irmãos, quando nós não havíamos ainda alcançado o Evangelho, quando nós não havíamos alcançado ainda o Senhor Jesus, irmãos, nós não sabíamos e éramos inimigos de Deus, irmãos, porque nós estávamos destituídos, estávamos em situação de inimizade com Deus, mas Cristo, irmãos, veio, bendito seja o nome do Senhor, e através do sacrifício na cruz, glória é o nome do Senhor, o Senhor nos deu a paz com Deus, o Senhor nos reconciliou com Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus,
paz interior, que excede todo entendimento, irmãos, como está escrito em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória é o nome do Senhor. Então, irmãos, a paz que o Senhor Jesus promete não é a paz desse mundo, não é a paz que o mundo espera, não é que eu vou ficar isento de conflito, não é que eu não vou ficar enfermo, não vou passar por dificuldade, por falta de dinheiro, por tribulações, tudo aquilo que sobrevém sobre nós. Aí nós pensamos: meu Deus, aonde tu estás? Tu não está na minha vida, tu não me ama mais. Por que eu estou passando por isso? Ah, Senhor, tu disseste que se eu te servisse, eu ia ter paz. Irmãos, a paz que o Senhor está se referindo é a paz com Deus, bendito seja o nome do Senhor. Isso não isenta nós, irmãos, de passarmos pelas adversidades da vida. Glória ao nome do Criador. Isso não isenta de passarmos por dificuldade, por desemprego, por tribulação, por perseguição. Bendito seja o nome do Senhor, por inimizade. Glória ao nome do Criador. Irmãos, bendito seja o Senhor. Hoje o Senhor está nos dando mais uma oportunidade, por intermédio desta palavra, para que nós possamos examinarmos, aleluia, examinar a nós mesmos, como nós temos colocado, se nós temos colocado Cristo acima de tudo. Glória ao nome do Senhor. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar do desemprego, apesar da enfermidade, apesar, irmãos, das dificuldades, das tribulações, das perseguições, será que nós estamos colocando o Senhor Jesus acima de tudo na nossa vida? Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, a palavra de Deus nesta noite é simples para nós. Nós não devemos nos assustar com a rejeição do mundo. O mundo nos rejeita, se opõe contra nós. Glória ao nome do Senhor, porque isso, irmãos, esses atos, irmãos, só confirma a identidade nossa com Cristo. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, nós devemos pregar o Evangelho com amor, mas sem diluir a verdade que divide. Que verdade? Bendito seja o nome do Senhor, que divide. A verdade é Cristo Jesus. E eles, como Deus já deu de falar nesta palavra, ela vai causar divisão, ela vai causar dissensão, como o Senhor já deu de pregar dentro da nossa família, dentro da nossa parentela, dentro do nosso ciclo de amizade, dentro lá dos amigos de trabalho, dentro dos amigos da escola, dentro dos amigos da faculdade. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, nós temos que buscar viver na paz de Cristo, mesmo em meio a tantos conflitos externos. Aconteça o que acontecer, irmão, passe o que tiver que passar, bendito seja o nome do Senhor. Caia o que tiver que cair, bendito é o nome do Criador, bendito seja o nome do Senhor. Que venha a dificuldade que tiver que vir, nós vamos sempre falar do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, Jesus não veio para promover uma falsa paz. O Senhor não veio promover: olha, se você me servir, se você seguir, negar a si mesmo e servir, você vai ter paz, você não vai passar por dificuldade, você não vai passar por tribulação, você não vai ter desemprego, você não vai ficar enfermo. Não, irmão, não foi isso que o Senhor prometeu, porque isso é uma falsa paz, porque até Ele, Jesus Cristo, sendo Deus, Filho de Deus, glória ao nome do Senhor, Ele passou por dificuldade, Ele passou fome, Ele passou frio, Ele ficou enfermo. Toda sorte, irmãos, a Bíblia nos ensina que toda sorte, dificuldade, adversidade, o Senhor também, bendito Deus, passou. O Senhor foi tentado pelo diabo, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor sofreu desprezo, o Senhor sofreu calúnia, o Senhor sofreu toda sorte, irmãos, de coisas terríveis que nós também passamos, o Senhor também passou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa verdade que divide hoje, mas reunirá todos nós, os salvos, no reino eterno. Então hoje, bendito Deus, essa verdade que nós dizemos, que se chama Jesus, como Ele mesmo disse: eu sou a verdade e o caminho, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo se disse assim. Esta verdade, irmãos, vai dividir as opiniões, esta verdade vai dividir as pessoas, bendito seja o nome do Senhor, vai causar inimizade, glória ao nome do Criador, mas no final, irmão, ela vai nos reunir no reino da glória dos céus, salvos lá no reino eterno de Deus. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E a pergunta final para nós,
que o Senhor faça através desta palavra. De que lado da espada que nós estamos? Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, alguém aponta uma espada para nós. Glória a Deus. Que lado que nós estamos? Estamos do lado do cabo, estamos do lado em que vai ser ferido. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Se você está, aleluia, correndo atrás do Evangelho, correndo atrás de Jesus, se você quer estar na live ou está dentro de uma igreja, por amor de Cristo, você está do lado que vai ser ferido. Glória ao nome do Senhor. Mas se você está, aleluia, na igreja, buscando palavra, buscando isso, buscando aquilo, corre para lá, corre para cá, mas você está do lado do cabo, então você não está do lado correto. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor te diz, passa para o lado de lá. Glória ao nome do Senhor. Fica do lado que você vai ser ferido, porque no final, aleluia, nessa vida terrena difícil, é tribulada, aleluia, tem enfermidade, tem tribulação, tem desemprego, tem dificuldade, falta de dinheiro, perseguição, desprezo, calúnia. Glória é o nome do Criador. Mas no final, aleluia, você será, aleluia, ceiará com Cristo eternamente na glória, como está escrito na Bíblia. Glória ao nome do Senhor. Esta é a palavra para nós nesta noite, irmãos, que recebamos ela como vinda do Senhor Jesus, como vinda de Deus, como vinda de Cristo. Os ensinamentos do capítulo 10 do livro de Mateus, que nós possamos refletir sobre a palavra, que nós possamos refletir sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Esta é a palavra, irmãos. Deus seja louvado. Amém.